Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira, nós temos a presença do empresário consultor ambiental Vanderlei Oliveira, gentilmente vindo ao nosso programa. A presença também do presidente da Câmara, vereador Donizete Tavares, também atendendo ao nosso pedido. Eu, na semana passada, fiz críticas duras a dois ex-presidentes, aliás, a um presidente e a um ex-presidente. Ao ex-presidente alemão e ao atual presidente da Câmara de Cubatão, Donizete Tavares. Acho que a Câmara poderia ser mais dura com a administração municipal e as informações que tenho é que a Márcia Rosa só está falando hoje com uma pessoa. Não sei se o Vanderlei sabe disso. Não tenho essa informação. Acho que a Márcia Rosa, no momento, só fala com São Pedro. Nem com Deus ela está falando, acho que brigou até com Deus, só está falando com São Pedro e São Pedro está tentando ser o interlocutor para melhorar a relação da Márcia Rosa com Deus. A gente torce para isso acontecer, de que ontem até a Nossa Senhora da Lapa participou aí de uma reunião para tentar trazer uma harmonia nos céus, não é? Afinal de contas, não falar com Deus é fogo. Donizete, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Fica tranquilo, se a Márcia não está falando com Deus, imagina com o presidente da Câmara. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Augusto, um abraço a todos que estão nos assistindo, a todos aqui. Meu amigo Vanderlei, né, que fez um grande trabalho lá na Secretaria do Meio Ambiente, tem um escritório ambiental em Cubatão, que tem participado muito dos problemas ambientais da cidade. E com o decorrer do programa a gente vai conversando. É uma honra atender o seu convite, até para a gente ter o direito de defesa. Acho que é importantíssimo essa parte democrática do seu programa, que em seguida já me deu essa oportunidade e agradeço mesmo. Eu exagerei, Donizete. Olha, já que você está entrando no assunto, eu acho que você exagerou, Augusto, porque é o seguinte, tanto eu como o vereador alemão que foi o ex-presidente, e ele ainda, além mais, ele era oposição à prefeita, né, Márcia Rosa. Eu hoje faço parte do grupo de situação, eu vi a tua nota 0, fiquei triste, lógico que a gente fica, poxa, respeita a imprensa, mas hoje eu fico feliz por essa oportunidade. Eu tenho sempre uma coisa, Augusto, nós temos feito um trabalho na Câmara aberto a toda a população, com muita transparência, e eu digo do alemão porque ele também foi citado, e com certeza a gente agradece essa oportunidade para esclarecer. Jamais acho que eu faço parte de um grupo de apoio, mas tenho consciência que sou presidente do Poder Legislativo, assim como o vereador alemão também teve, e a gente veio aqui até, com o decorrer do programa a gente vai falando, você exagerou sim, eu achei que o Augusto ainda falei, poxa vida, ele disse que é meu amigo me dando nota 0, não tem menor que 0 nem para mim nem para o alemão, né? Eu vou te falar, na avaliação não é da pessoa Donizete, de maneira nenhuma, não é? Na verdade é uma avaliação que a gente percebe que algumas ações da prefeita, por exemplo, essa relação hoje com o professorado, não tem sido uma relação amistosa, não é? Tem tido aí farpas. Partindo de uma professora, não era de se esperar. A questão do plano de cargos e salários, também o funcionalismo anda meio bravo, não é? E o que mais impressiona é essa, não sei se história, viu, boato, ou se é uma realidade, para mim passa a ser uma realidade a partir do momento que não há contestação por parte do poder público, que a Márcia Rosa não atende ninguém, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, você anda em Cubatão, acho que nem o padre Valdeci é atendido pela prefeita, o que é ruim, não é? Eu não sei se a Márcia está com uma agenda apertada, muita coisa, talvez também muito trabalho, né, Vanderlei? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos, telespectadores. Augusto, obrigado pela oportunidade. Donizete, né, uma pessoa carismática, querida lá em Cubatão, um dos mais bem votados, né? Tanto em qualidade como em quantidade de votos, né? E, obviamente, nós poderíamos deixar, e o Augusto abriu uma oportunidade grande, independente das diferenças, né? Cubatão tem, sim, essas diferenças de posicionamento e realmente existe um conflito, né? A própria população reclama muito em função da desigualdade que se instalou em Cubatão, na história de Cubatão. E quando você tem
uma renovação, tanto em parte, né, na Câmara de Vereadores, como no Executivo, como aconteceu, um outro partido assumindo, né, o comando da cidade, e a expectativa do munícipe é de melhor e rápida, né? Então nós sabemos que nós temos hoje muita reclamação, sim, em função até da condição que a cidade tem. Ontem o Augusto esteve, né, abrilhantando o programa Notícia e Companhia ontem à tarde, foi uma grande audiência, recebemos várias parabéns, né, por ter convidado o Augusto. O Augusto sempre trouxe a oportunidade das pessoas estarem discutindo. Eu acho que com relação à nota, até eu vi o programa da semana passada, o Augusto já tinha se posicionado com relação a isso. Isso aí, na verdade, reflete o que o povo hoje reclama. Quando se fala que um prefeito não conversa com a Câmara, isso é muito ruim, porque independente da atividade da Câmara, que é fiscalizar o Executivo, a gente não pode ter uma quebra de comunicação e de relações. Quando a prefeita Márcia Rosa era vereadora, era uma das pessoas que mais criticava a administração, e crítica faz parte de um modelo construtivo e de melhorias de qualidade dentro do processo democrático, na minha opinião. Mas a gente não pode, eu acho que você pode criticar, é um dever criticar, mas você não pode, quando muda de lado, você fazer exatamente o que você criticava. O vereador Alemão não era recebido e não foi recebido pela prefeita quando presidente da Câmara. Sim, e ele tem projetos interessantes. Sim, e deve ser escutado. Ele é o presidente da Câmara, pô. Hoje, inclusive, se fala muito, né, em locações de imóveis, necessidade de equipamentos públicos para atender a educação, a cultura do município de Cubatão. Mas o próprio Alemão já esteve em alguns programas aqui da própria Santa Cecília aqui na casa, inclusive até no próprio programa do Augusto, falando sobre se criar um centro de convenção em Cubatão, que agregue, né, alguns próprios públicos da educação, da cultura, tal, para abrigar a população com mais qualidade. Então a gente vê que hoje existe muita reclamação da população com relação a alguns próprios, né, essa reforma que está sendo feita, inclusive a modalidade de contratação hoje. Fala a todo momento, só para complementar, que hoje a forma de contratação está muito dirigida a algumas empresas, mas é um modelo de licitação. Então o Executivo tem que ver a público e aproveitar essas oportunidades para esclarecer quando se tem dúvidas e críticas, na minha opinião, construtivas, porque nós estamos vivendo em democracia. Democracia funciona dessa forma, conversando. Vamos entrar então na pauta do programa. Hoje a Câmara de Cubatão vai votar o número de vereadores. Eu já me posicionei aqui, eu sou totalmente contra os vereadores, isso não é um problema só de Cubatão, em todos os municípios, os vereadores determinarem qual será a quantidade de representantes da população que teremos numa próxima legislatura. Acho que isso tinha que vir pronto, de acordo com o número de moradores, aliás, com o número de eleitores, e não uma determinação. E ainda mais com uma margem tão grande, não é? Santos, por exemplo, de 17 a 23, Cubatão de... Qual é a margem de o mínimo e o máximo, Donizete? Augusto, só se me permite, só para encerrar esse assunto que já vamos deixar para o passado, quando o vereador Alemão não era recebido pela prefeita, o vereador próprio Alemão, como presidente, ele não fazia questão de ir porque ele era oposição. Ele falou, quando tiver algum assunto relevante, eu vou. Agora eu não posso dizer, porque hoje mesmo a prefeita me convidou para uma reunião, semana passada o assunto da água fria, então eu vou até dizer como presidente, Augusto, eu tenho as portas abertas e todo vereador que queira ir lá tem sido recebido. Muito então, qual é o mínimo e o máximo que vai ser votado hoje? Hoje é o seguinte, nós temos um projeto que já está pautado com 15 cadeiras. Okay. O que é? Foi um consenso. E o PT, os 4 vereadores se reuniram, até o Dinho falou, não, pode falar, eles não concordam, eles vão colocar uma emenda para 13. O que vai acontecer? Nós precisamos hoje de 2/3, e 2/3 de 11, no caso da lei eleitoral ou para a decisão do Poder Legislativo, são 8, e não 7, porque dá 7 alguma coisa redonda para mais, então são 8. Então, com certeza deve ter uma emenda, e vai dar um imbróglio jurídico, porque não vai passar nem os 13 nem os 15. Deverá ir para a Justiça Eleitoral para decidir como será o futuro das cadeiras de Cubatão. A meu modo de ver, eu vejo da seguinte forma, não havendo consenso, eu creio que deve continuar 11 cadeiras. Então, é importante, vou até fazer uma reunião antes da votação, para que os vereadores... Só para quem está em casa entender, em Cubatão poderia ser de 11
a 17, é isso? Correto. Nós temos a emenda 58, que é de 11 a 17. Poderia até ser 17, mas nós achamos que seria muito. Mas 15, Augusto, é unânime, os partidos políticos, todos acham que é um número ideal. E o PT é o Aldinho, Paulo Tito, Nega Peruzzi e o vereador Bila. Eles são contra. Segundo fecharam o acordo, que vão ter uma emenda deles para 13, então são contra e não, o projeto vai dar um problema jurídico, porque precisava de mais um voto. Infelizmente a gente não vai ter. Esperamos aí que até a hora da sessão tudo é possível, né? Não posso falar por eles, mas eu digo aqui ao público, porque o próprio Dinho me disse, a dona Nega pode, a nossa posição está fechada. Então vai ser olha, você vê, posso ser, as pessoas não gostam de mim, eu posso ser crítico, mas não sou incoerente. Se o Dinho não estivesse no governo hoje, o Dinho seria a favor dos 15. A incoerência do Dinho é que me espanta. Não é? O PT, que é um partido voltado à democracia, um partido que propaga a maior representatividade da população, neste momento, até fico triste pela Nega Peruzzi, que eu tenho um respeito muito grande, o vereador Bila, o Paulo Tito, o Dinho, são contra, não querem que a população seja representada na Câmara. Eu acho muito pouco 3 vereadores, o Vanderlei. Não, eu, na verdade, tenho uma opinião, né? Eu até penso que, independente do cargo que a pessoa ocupe, tanto na iniciativa privada como no governo, né? Tem que opinar. Eu, efetivamente, tenho uma opinião de que quanto mais representação você tiver numa Câmara Municipal, mais você vai ter o povo representado com relação à fiscalização, porque é o objetivo e o porquê que se tem a Câmara Municipal. Hoje você tem uma legislação no país muito bem definida com relação à Carta Magna. Quer dizer, nós temos uma Constituição Federal muito adequada e alguns municípios adequam, obviamente, as leis municipais em função de peculiaridades da região e da localidade. A partir do momento que você tem a oportunidade de aumentar de 11 para 17 ou para 15, como se fala anteriormente, que foram algumas reuniões feitas, inclusive até interessante, e é tão importante esse assunto hoje para o cubatense, porque se ficar um número pequeno, vai continuar tendo um monopólio, na minha visão. Eu acho que quanto mais representação, quanto mais partidos hoje nós tivermos na Câmara, não só de Cubatão, qualquer cidade do país, a gente teria mais representação do povo, desde que não se aumente o custo. E é isso que eu acho que a legislação prevê. É interessante nós ouvirmos hoje o presidente da Câmara, até porque várias reuniões foram feitas, inclusive no mandato anterior. E esses imbrólios jurídicos, né, como pode virar, vai acabar deixando em 11, como está sendo falado aqui. Eu acho que Paulo Tito, Nega Peruzzi, o próprio Bila e o nosso colega Dinho, né, acho que tem tempo de posicionar, porque a votação, se me falha a memória, está sendo pautada para hoje. Né? Então acho que a população tem que comparecer à sessão, acho que a população tem que parar de ficar aguardando o resultado e forçar e pedir para que esse vereador tenha sensibilidade e acompanhar, na minha visão, todas as vezes que eu escutei o Donizete falar, sempre foi coerente, sempre ele defendeu um número de 15, que pela base, pelas reuniões que já foram feitas em Cubatão, era um número que estava bastante coeso. Inclusive, com mais representatividade, você não tem monopólio, essa é a minha visão. Eu acho que o Executivo tem que ter uma Câmara, assim, atuante, que reclame, que cobre, e que não fique uma coisa simplesmente para passar 4 anos, e daqui 4 anos nós vamos rever de novo o assunto. Se for para discussão jurídica, é uma visão já, o próprio Donizete já falou isso em público, já falou em rádio, em outras emissoras, na visão da consultoria jurídica que ele tem, vão virar, obviamente, 11, ou seja, vai continuar 11 e não representa, porque as pessoas já...